A arte de estar em cima do muro. Talvez você pense que este documentário seja sobre opinião política, God bless the USA. religião ou qualquer outro assunto que divide opiniões. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Pelo contrário, é sobre futebol. Ou talvez sobre alguém que viveu e vive o futebol como poucos. Mauro Betting é jornalista esportivo, escritor e comentarista. Filho de Joelmir Betting, construiu sua trajetória em um ambiente marcado pela comunicação e pela análise crítica. Eu não quero ser conhecido como um cara, bom, falante não tem jeito, mas que é inteligente, que é bem sucedido, que é legalzinho e tal. Eu quero ser reconhecido como um cara esforçado. Eu sou palmeirense há 59 anos e 9 meses, por que 9 meses? Porque eu sou desde a concepção. E convenhamos, ninguém quer saber detalhes da concepção. Família inteira de palestrino, do lado de pai, de origem alemã, mas de uma cidade de Tambaú com muita influência italiana. Meu pai nasceu palestrino mesmo, porque ele é de 36. Minha mãe nasceu palestrina de São Paulo, porque ela é logo depois do Palmeiras virar palestra, aliás, o Palestra da Itália virar Palestra de São Paulo. E eu, claro, eu, meu irmão mais velho, palmeirense, se não fôssemos, não seríamos filhos de quem somos. E também meus filhos não seriam meus filhos se não fossem também palmeirenses. Então eu sou palmeirense há 59 anos, o que me faz gostar de futebol há uns 55 e que me faz ser jornalista esportivo há 36 anos. Hoje, em 2026, um pouco antes da Copa, comentarista da USBT, da TNT Esportes, de uma nova rádio que eu não posso falar ainda agora, da X Sports, da N Sports, do SBT News, do Estadão. 25 livros publicados, outros 12 sendo feitos, 4 documentários feitos, outros um que acabei de produzir, mais um para produzir também, curador do Museu da Seleção Brasileira, curador do Museu Pelé, comentarista do eFootball desde 2010, videogame, eu celebro casamentos, vou fazer pizza também, mas tudo é meio futebol. E tudo é futebol por conta da minha paixão. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting e por último eu sou jornalista. A identidade vem antes da profissão. A influência do pai, Joelmir Betting, é incontornável. Um dos pioneiros do jornalismo no Brasil. Eu ouvi meu pai na Jovem Pan, via meu pai na TV Record depois do Batman. E isso em 1972, 73, saiu o Batman e entrava o Joelmir Betting. Era o máximo. Pô, meu pai é um super-herói, né? Porque na época não havia nem videocassete, que vai ser inventado em 79 e se populariza no Brasil a partir de 82. Então aparecer na TV era coisa do Batman. Então eu achava o máximo. Também por isso acabei sendo seduzido, digamos assim, por essa aparição. Embora eu goste mesmo de rádio, gosto de escrever, o que eu menos gosto, acreditem, é aparecer. Porque queiram crer ou não, eu sou tímido, né? Entre a razão e a emoção, o futebol e a própria vida, existe um espaço difícil de ocupar. E assim, o multimídia que o meu pai era também me inspirou. E eu sempre tentei ser um jornalista melhor do que ele, um pai melhor do que ele, espero ser um avô melhor do que ele, palmeirense melhor do que ele, e sei que eu nunca vou ser melhor jornalista, pessoa, pai, avô não sei ainda, espero ser, e palmeirense do que meu pai, Joelmir Betting. Com a morte de Joelmir Betting na última madrugada, aos 75 anos, o Brasil perdeu um de seus melhores e mais conhecidos jornalistas. Joelmir Betting tinha 3 grandes paixões: a família, o jornalismo e o futebol. Paixões que ele deixou para o filho, o jornalista esportivo Mauro Betting, que pelo rádio anunciou a partida do pai. A melhor maneira de dar um tchau que eu não pude dar pessoalmente naquela hora era poder usar um microfone que ele tanto gosta, como ele tanto gostou nesses exatos 50 anos de jornalismo. A morte do pai se transforma também em um dos momentos mais difíceis da carreira. É uma notícia que até 2 dias depois eu dei uma entrevista para a RAI na Itália, como é que é noticiar a notícia do teu próprio pai na rádio que vocês ambos trabalhavam. Eu só entendi isso anos depois. E eu não tive coragem de contar para os meus filhos, tinha acabado de me separar, eles ficaram sabendo pela rádio, no caso meu mais velho pelo então Twitter, que o avô deles tinha morrido. Olha, eu nunca falei com meu pai a respeito depois que o Palmeiras foi rebaixado. Eu sei que ele ficou sabendo, ou imaginou. Só sei que no primeiro domingo, depois da queda para a segunda, pela segunda vez, o seu Joelmir teve um derrame antes de ver a primeira partida depois do rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela manhã. Em minutos, o médico corintianíssimo disse que o outro gigante não conseguiria se reerguer mais. No dia do retorno à segundona dos infernos, o meu pai começou a ir para o céu. As chances de recuperação de uma doença autoimune já não eram boas. Ficaram quase impossíveis com o que sangrou o cérebro privilegiado.
irrigado e arejado como poucos dos muitos que o conhecem e o reconhecem, amado e querido pelos não poucos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, meu pai. O melhor pai que um jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. O Jomir Betting, o meu pai. Aí a única proteção da falta de capacete é redescobrir o uso do chapéu. Então eu me cobro muito, eu me cobro mais do que as pessoas que me cobram. Até hoje, estamos em 2026, meu pai morreu em novembro de 12, e fala, Mário, você só tá aí no SBT, TNT, estava na Jovem Pan, indo para outra rádio agora, X-Sports, N-Sports, Estadão e futebol desde 2010, porque você é filho de Jomir. Eu falei, até onde eu sei, meu pai não tá assombrando ninguém no SBT, na TNT, no Estadão, né? Mas enfim. E eu me cobro muito, eu me exijo muito. Eu quero honrar o sobrenome Betting, o sobrenome Zione da minha mãe, Dona Lucila, que realmente quem mais entende de economia é minha mãe, não era meu pai. Está hoje vivo ainda com 83 aninhos. Eu pretendo, talvez eu trabalhe muito para mostrar que eu tenho um mérito meu de Mauro. Eu não quero ser conhecido como um cara, bom, falante não tem jeito, mas que é inteligente, que é bem sucedido, que é legalzinho e tal. Eu quero ser reconhecido como um cara esforçado. É o que mais me esforço para ser esforçado, então, porque eu trabalho com o que eu gosto, que eu acho que dá para transparecer a paixão que eu faço. Eu estou cada vez mais fazendo palestras sobre paixão, sobre excesso de trabalho, que eu me chamo de work lover, não workaholic. Workaholic é o cara que não consegue ficar sem trabalhar. Eu até consigo, quer dizer, conseguiria passar porque não tem jeito, né? Mas assim como é a vida, existe um momento em que não há equilíbrio possível. E tento não ser, tento o ego não me levar à frente, não porque eu tenho motivos para... Não, eu acho... E eu acho até isso, as pessoas, eu descobri que nos últimos anos, quando as pessoas vêm falar de mim, positivamente, né, negativamente também faz parte, quando falam que eu sou uma pessoa generosa. E eu tento dividir as coisas, ou multiplicar ou somar. Eu tento ver o lado positivo das coisas. Bruno Formiga, querido, ele fala um dia quando ele estava sendo atacado por uma coisa, eu falei, pô, Bruno, ok e tal, mas aqui você fez isso, ele falou, obrigado por sempre tentar ver o lado positivo das coisas. E é uma coisa que eu faço naturalmente, que o meu pai era assim, minha mãe ao contrário, não significa dizer que o meu pai é uma pessoa maravilhosa, minha mãe não é, mas é uma característica. Minha mãe sempre acha que vai dar errado, bem palmeirense, né? Meu pai, embora palmeirense, você fala, sempre vai dar certo, e é meio que eu sou isso aqui. Eu tento ser generoso. Às vezes até o pessoal fala que eu dou uma extrapolada, sim, mas eu tento levantar a bola das pessoas, né? Que nunca ou se tentaram, não conseguiram baixar a minha, né? Muita gente gosta de mim no ofício, tanto é que eu me gabo de muitas vezes as pessoas me perguntarem em telefones, não só porque eu tenho acesso a uma agenda boa, mas porque sabe que, olha, Mauro, eu estou pensando em levar esse cara para cá. Você me passa o telefone, ninguém pode saber, eu não sei. Então assim, eu sou um cara que eu tento agregar, eu tento ver o lado positivo das coisas, né? Eu acho que é um legado meu, profissional e pessoal, e fico muito feliz quando as pessoas veem que eu tento buscar esse lado humano. Eu tento humanizar, ainda mais no mundo cada vez mais coisificado, no mundo de dissonâncias e dissensões e desinteligências que eu cito, não são binárias, são zerárias, porque não tem um lado, tá tudo contra todo mundo, né? Então um saco. E não tenho nada porque eu sou mais exposto, que eu estou 36 anos só no jornalismo esportivo, filho de Jomir Betting e tal, não sei o que lá. Eu sou o mesmo cara. Isso eu aprendi muito com a minha mãe e com meu pai. Que eles eram absolutamente simples. E me irrita. E aprendi, teoricamente, desaprender com outros colegas. O que tem de gente metida na televisão, no rádio, na mídia agora, com influencer, youtuber, tiktoker, jornalista, e convivo com muitos jogadores, alguns sim, outros não. Eu tive o privilégio de ser curador do Museu Pelé, privilégio de ser biógrafo do Zico. E se o Zico, que é o Zico, atende a todo mundo, se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, por que o resto não vai atender? Né? E o bando de Zé Mané como eu. Então, assim, são vários bons exemplos que eu pego, exemplos... Em um mercado que é reflexo de um mundo cada vez mais polarizado, Mauro insiste em ocupar o meio. Mas para qual propósito? Né? Eu não trabalho para isso, eu trabalho para ser respeitado. Eu não quero ser querido por ninguém, eu quero ser respeitado. E até pela minha condição de TDAH, de tentar ver os vários lados da questão, de subir em cima do muro, é fácil. Não, cara, é difícil pra cacete. Primeiro que são poucos. E em cima do muro o que acontece? Você leva pedrada dos dois lados.
No meu caso, eu faço uma manifestação que eu digo mais de humanidade, de civilidade, de sociedade do que de política e levo porrada do meu lado, que é assumido que é de esquerda, como eu sou palmeirense de esquerda, gosto de pizza, odeio a pizza portuguesa e odeio coentro e outras coisas também. E levo porrada dos dois lados. Subir em cima do muro não vou dizer que é uma arte, mas não é fácil. E eu tento ser. Então acho que o meu legado, eu diria até que é muito mais importante pessoal do que profissional, é ser um cara de boa, e tentar buscar a melhor versão possível dos fatos e, digamos, como destacou o Bruno Formiga, o melhor das pessoas. No fim, o jornalismo não é sobre não ter um lado. É sobre saber quando ele pode ou não aparecer. Não é só sobre uma boa apuração. É sobre analisar de diferentes ângulos, diferentes formas, e assim deveria ser a vida.